Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo que saiu na revista PLOS, Witchcraft Beliefs Around the World, an Exploratory Analysis, de Boris Gershman. Então, crenças em bruxaria ao redor do mundo, uma análise exploratória. Foi publicado em 23 de novembro de 2022. Então, essa pesquisa analisa então as crenças em bruxaria, definida como a capacidade de certas pessoas de causar danos intencionalmente a outras pessoas por meios sobrenaturais. Tá? Então, é o mal olhado, é o trabalho, é o despacho, você causar mal a outra pessoa por meios sobrenaturais. Essa crença foi documentada em diversos países do mundo nessa pesquisa, e os dados mostraram que, longe de ser um resquício do passado limitado a pequenas comunidades isoladas, as crenças em bruxaria são altamente difundidas pelo mundo todo moderno. A análise em nível individual mostra que as crenças em bruxaria atravessam grupos sociodemográficos, ou seja, está presente tanto nas camadas de ricos, como de pobres, como de baixa instrução, como de alta instrução. Tá? E estão negativamente associadas à idade, à educação, bem-estar material. Vamos ver isso nos gráficos. Além disso, as crenças de bruxaria estão positivamente correlacionadas com a crença em Deus e religiosidade, ou seja, quanto maior o percentual de crença em Deus, maior o percentual de crença nesses efeitos maléficos, né? E também tem uma relação positiva com religiosidade. A questão de cristianismo e islamismo não fez diferença significativa. Surpreendentemente, as taxas de prevalência cobrem quase todo o intervalo possível, variando de 9% na Suécia, ou seja, na Suécia, em média, 9% das pessoas acreditam nesses mal-olhados e coisas desse tipo. E enquanto que na Tunísia esse índice é de 90%. Então, estamos variando aí de um índice de 9% a 90%, com uma média de 43%. O Brasil ele está ali com 51%. Metade da população brasileira acredita em algum tipo de influência maléfica à distância. China e Índia ficaram fora da pesquisa. Então, a cultura conformista e a resistência à mudança promovidas por crenças de feitiçaria representam uma ameaça ao processo de inovação. Esse é o ponto central do artigo, né? Que é a espinha central, dorsal do crescimento econômico de longo prazo. Existem correlações negativas aplicadas a métricas, vamos ver, de pedido de patente, publicação científica e gastos de P&D. Então vamos dar uma olhada aqui nos gráficos para ter uma noção mais clara. Então esse gráfico aqui mostra no mundo, né? Então a prevalência mais baixa, 9%, a gente observa aí na Suécia, tá? Estados Unidos também bem baixa. E onde está verde mais escuro, Tunísia, é onde vai aparecer maior índice de 90%, é a prevalência maior. O Brasil está num verde aí meio termo, está aí com 51%. A média internacional foi 43%, ou seja, o Brasil está na média. Repara que a Índia e que a China, que são grandes populações, ficaram fora da pesquisa. Bom, aqui é uma tabela que mostra percentual de crentes em bruxaria conforme a faixa etária. E isso numa amostra de 95 países. Então, entre 18 e 27 anos, tá? A média ficou em torno aí de 45%. 45% das pessoas de 18 a 27 anos acreditam em bruxaria. De 28 a 38 cai um pouco, 39 a 52 cai um pouco, 53 fica em 40%.
Então, esse índice vai caindo à medida que a idade aumenta, mas pouco, né? Vocês vê que os índices eles se mantêm relativamente altos. Entre homens e mulheres, nós temos aí 40% dos homens acreditam em bruxaria e 47% das mulheres. Então, uma diferença de percentual de 7 pontos percentuais, mais ou menos. Entre níveis de educação, nível primário ou menor, o pessoal acredita mais em bruxaria, chega a 50%. E acima do nível secundário, esse índice é de 38%. Você vê que ainda é um índice alto. Com relação à situação econômica da pessoa, situação econômica muito ruim, o índice de crentes em bruxaria aumenta bastante, é de 55%. Situação muito boa, o índice é de 40%. Veja que existe uma diferença, né? Quanto maior a situação econômica cai, mas ainda se mantém alto. Com relação à filiação religiosa, os cristãos, 40% acreditam em bruxaria e os muçulmanos, 55%. Os ateus, 20%. Então, os ateus são os menos crentes em bruxaria. Com relação à importância da religião, você vê que tem um peso bastante importante. Que não é importante são os ateus, é 20%. Muito importante, fica em torno aí de 50%, acredita em bruxaria. Então, quanto mais importante o peso da religião, maior a crença em fenômenos maléficos à distância. Crença em Deus, diferença também grande. Os que acreditam em Deus, 45% acreditam em bruxaria. E dos que não acreditam em Deus, aí que seriam os ateus, né? Estaria aí perto dos 15%. Esse aqui é o índice com relação à inovação, o índice de correlação à inovação. Então, se a gente assumir a amostra inteira, esse índice de no controls, a amostra inteira, você tem 3 índices aí: pedidos de patente, H-index, que é o número de publicações internacionais, e gastos em P&D em relação ao PIB, é esse percentual. Então, você vê que no caso de pedido de patente, o índice de correlação é de menos 0,6. É quase menos 1. Menos 1 é uma correlação totalmente negativa, né? Ou seja, onde conforme aumenta o índice de crença em bruxaria, o número de pedidos de patentes tende a aumentar, tende a diminuir. É uma correlação negativa, né? Quanto maior a crença em bruxaria, menor a quantidade de patentes depositadas. E isso se mantém nos outros índices, né? No índice de artigo científico, ele se mantém também de menos 0,4%, né? E no índice de P&D também alto, menos 0,6%. Então você vê que há uma correlação negativa entre esses índices de inovação e a crença em bruxaria. Quanto maior a crença em bruxaria, menor os índices de inovação. Aqui ele faz por setores, né? Ele pega, por exemplo, religiosidade. Ele pega entre as pessoas que acreditam em Deus, aí ele volta a fazer o índice. Entre as que não acreditam, ele vai segmentar e ele percebe que essa correlação continua sendo negativa, mesmo que você leve em conta os fatores geográficos, de renda, de religiosidade das instituições. Bom, então, a conclusão do estudo é que, embora as pessoas com níveis mais altos de educação e de segurança econômica sejam menos propensas a acreditar em bruxaria, essas crenças geralmente atravessam estratos sociodemográficos. Ainda segundo o estudo, esse mecanismo de defesa, né, ele é reflexo da deterioração socioeconômica e governamental e traz potenciais e sérios prejuízos para inovação, para cultura empreendedora e para a atividade inovadora do país. Então é isso. Muito obrigado, então.